Olá, sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, vamos pensar numa questão que é a base de tudo. Do que são feitas todas as coisas vivas? Das maiores baleias até as menores bactérias. O que é que está ali no centro de tudo que a gente chama de vida? Pois é, para entender isso, a gente precisa sacar que toda a vida tem uma organização, nossa, incrivelmente complexa. A gente começa com um quadro geral, sabe? Um organismo completo. Mas e se a gente começasse a dar um zoom? O que a gente encontraria? Se a gente pega um organismo, logo vê que ele é feito de sistemas, tipo o sistema digestivo. Esses sistemas, por sua vez, são feitos de órgãos, como o estômago. E os órgãos são feitos de tecidos. Mas, e aí? Para por aí? Do que são feitos os tecidos? E é aqui que a gente chega na resposta: a célula. Ela é a unidade fundamental que compõe todos os tecidos e, por consequência, toda a vida como a gente conhece. É literalmente o tijolinho básico da construção da vida. No nosso papo de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a descoberta da célula, decifrar seus dois projetos principais, fazer um tour por uma cidade em miniatura e, no fim, entender por que essa estrutura tão pequena é a base de absolutamente tudo. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar nessa história. Hoje, parece óbvio que as células existem, né? Mas, por milênios, esse mundo microscópico era totalmente invisível, desconhecido. A descoberta dele dependeu de uma invenção que mudou tudo. Tudo começou lá por 1590, com a invenção do microscópio. Mas o pulo do gato veio em 1665, quando o cientista inglês Robert Hooke usou um desses primeiros aparelhos para olhar uma coisa super comum, um pedacinho de cortiça. E o que ele viu, mudou a biologia para sempre. O que ele descreveu foi algo que parecia um favo de mel, cheio de pequenos compartimentos vazios. Como aquilo lembrava os pequenos quartos de um mosteiro, ele chamou de células, que em latim quer dizer pequenos quartos. E olhem só, é bem parecido com isso aqui. Essa estrutura toda regular e organizada. Na verdade, o que ele estava vendo eram as paredes celulares mortas da cortiça, mas o nome pegou. A porta para o mundo microscópico tinha sido oficialmente aberta. Conforme os estudos avançaram, os cientistas começaram a notar um padrão. Apesar de toda a diversidade, a maioria das células tinha 3 componentes básicos. Uma membrana por fora, funcionando como uma guardiã que controla o que entra e sai, um interior gelatinoso, o citoplasma, que é tipo a oficina onde tudo acontece, e o material genético, o projeto com todas as instruções da vida. Bom, logo ficou claro que nem todas as células eram iguais. Na verdade, elas seguem 2 grandes projetos, 2 arquiteturas básicas que dividem praticamente toda a vida no nosso planeta. Dê uma olhada nisso. À esquerda, a gente tem a célula eucariótica, que parece mais complexa, cheia de compartimentos, né? Já à direita, a procariótica, que é visivelmente mais simples por dentro. Mas qual é a principal, a grande diferença entre elas? O ponto-chave aqui é o núcleo. As células procarióticas, como as das bactérias, não têm um núcleo organizado. O material genético delas fica meio que solto ali no citoplasma. Já as células eucarióticas, que formam as plantas, os animais e nós mesmos, têm um núcleo bem definido, como se fosse um cofre protegendo o valioso material genético. Agora, que tal um tour por uma célula eucariótica animal? Para ficar mais fácil, vamos imaginar que a célula é uma cidade super movimentada, onde cada pequena estrutura tem um trabalho muito específico para fazer. Então aqui está o mapa da nossa cidade. Cada um desses pequenos componentes é chamado de organela, que é como se fosse um pequeno órgão. E cada uma delas tem um papel vital para manter a cidade toda funcionando a todo vapor. Nossa primeira parada, as mitocôndrias. Pensem nelas como as usinas de energia da cidade. Elas pegam os nutrientes e transformam em energia pura para todas as atividades da célula. Sem as mitocôndrias, a cidade inteira simplesmente apagaria. Agora, reparem nesses pontinhos minúsculos, os ribossomos. Eles são os operários da construção. Eles recebem as instruções lá do centro de controle e montam as proteínas, que são basicamente os tijolos e as máquinas da nossa cidade celular. E por falar em centro de controle, aqui está ele, o núcleo. É a prefeitura da cidade. É aqui que fica o DNA, a planta mestra com todas, absolutamente todas as instruções para construir e operar a cidade inteira. O núcleo é quem manda em tudo. Claro que a nossa cidade tem muito mais coisa. Tem o retículo endoplasmático, um sistema de fábricas e estradas que produz e transporta materiais.
Aí, o aparelho de Golgi age como agência dos correios, empacotando e enviando os produtos para onde eles são necessários. Para manter tudo limpinho, os lisossomos são a equipe de limpeza e reciclagem. E os centríolos? Eles são os engenheiros que organizam a expansão da cidade quando a célula vai se dividir. É uma verdadeira metrópole em miniatura. Mas e as plantas? Elas também são formadas por células eucarióticas, mas com algumas adaptações super importantes para o estilo de vida delas. Vamos dar uma olhada no que torna a célula vegetal tão única. Reparem só como a célula vegetal tem um formato mais rígido, quase como uma caixinha. Isso acontece por causa de algumas estruturas extras que a célula animal não tem. São basicamente 3 diferenças cruciais. Primeiro, uma parede celular bem rígida do lado de fora da membrana, que dá suporte e proteção. Segundo, um vacúolo central enorme, que funciona como um grande reservatório de água. E terceiro, a organela que dá aquela cor verde para as plantas. Os cloroplastos. Pensem neles como os painéis solares da célula. Essas organelas verdinhas são incríveis. Elas capturam a energia do sol e a usam para fabricar o alimento da planta. É esse processo, a fotossíntese, que sustenta praticamente toda a vida na Terra. Então, depois dessa jornada toda, do macro para o micro e de volta, a gente retorna ao ponto de partida. A célula não é só uma parte da vida, ela é a própria definição da vida na sua menor escala possível. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Se uma única e minúscula célula consegue ter a complexidade de uma cidade inteira, com usinas de energia, fábricas, sistema de transporte e um centro de controle, o que isso revela sobre a elegância e a complexidade fantástica da vida em si. Vale a pena pensar nisso.